E se eu te dissesse que as empresas mais valiosas do mundo são extremamente ineficientes? Mesmo nas empresas mais bem gerenciadas, é absolutamente comum você encontrar gente que está sempre atrasada, que chega numa reunião e não tem ideia do que está fazendo, ou chega atrasada na reunião, esqueceu o documento, atrasa a entrega para as outras pessoas. E se essa pessoa não for completamente maluca, ela pode perfeitamente bem crescer no mundo corporativo até quem sabe se tornar CEO. E normal, vida que segue. Mas um indivíduo que faz isso, por mais talentoso que ele seja, se ele estivesse numa cozinha profissional, ele seria demitido em menos de uma semana. Cozinhas profissionais são alguns dos ambientes de mais alta produtividade que existem no planeta. A gente está falando de um restaurante que em 2-3 horas vai servir 200 a 300 pessoas, todas elas com rapidez, padrão de qualidade, e não dá para alguém falar assim, putz, esqueci de fazer o molho, será que dá pra gente entregar daqui meia hora? Não, não dá, porque o cliente vai te dar um tiro se você fizer isso. Então, eu li um livro maravilhoso chamado Work Clean, que conta um pouco dos segredos da produtividade que os chefes de cozinha têm e que você pode usar para ser uma pessoa muito mais produtiva na sua vida. Passo número 1, planejamento. A maior parte das pessoas na hora de cozinhar, elas simplesmente não planejam porcaria nenhuma. Elas levantam a receita que elas querem cozinhar, elas vão abrindo a geladeira de forma aleatória para pegar os ingredientes que elas precisam e elas são absolutamente caóticas na hora de cozinhar. Em uma cozinha profissional, isso é inaceitável. Você precisa ter um altíssimo nível de planejamento que leva em conta 3 principais fatores. Em primeiro lugar, honestidade com o tempo. As pessoas têm uma tendência a serem um pouco levianas na hora de estimar quanto tempo elas demoram para fazer certas tarefas. E se você está numa cozinha profissional, isso não pode acontecer, porque se você demorar meia hora a mais para entregar o prato, o cliente já foi embora, ele te odeia e nunca mais vai voltar. E numa cozinha, na hora que você está cozinhando certas coisas, você não pode dobrar as leis da física. Um arroz demora 15 minutos para ficar pronto, ponto e acabou. Você pode querer que o arroz fique pronto mais rápido, você pode implorar para ele, você pode fazer o que você quiser, mas no final das contas, o arroz só vai ficar pronto depois de 15 minutos. Isso é uma coisa que as pessoas falham demais na hora de se planejar. Elas não são honestas com as suas habilidades e com o tempo que certas tarefas levam para ser executadas. E o que acaba acontecendo inevitavelmente é que elas fazem muitas coisas de qualquer jeito, muitas coisas num nível de qualidade muito abaixo do que precisava ser. Além disso, os chefes de cozinha, eles levam em consideração que existem 2 tipos de tempo diferente. Existem os tempos imersivos e existem os tempos de processo. O tempo imersivo é o tempo que ele está cortando, é o tempo que ele está decorando, é o tempo que ele está empratando, é um tempo que depende dele. Mas existem também os tempos processuais, que são os tempos que independem dele. É o tempo que a comida vai ficar no forno, é o tempo que a frigideira leva para esquentar. E os chefes de cozinha, eles levam isso em consideração na hora de ordenar suas tarefas. Na hora que chega um pedido na cozinha, a primeira coisa que se faz é colocar a panela no fogo, porque a panela ela precisa esquentar e chegar à temperatura certa para você conseguir começar a cozinhar aquele alimento. Se você prepara o alimento primeiro para depois esquentar a frigideira, você vai ter que esperar 2 a 3 minutos até a frigideira esquentar, o que é uma perda de tempo, porque você ignorou que esquentar a frigideira era um tempo processual relevante. E da mesma forma, a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, na hora de organizar nossas tarefas. Tem certos tipos de tarefa que, se você não fizer, você estará bloqueando o tempo e as atividades de outras pessoas. Essas tarefas precisam ser desbloqueadas primeiro, porque senão um monte de pessoas vai ficar travado e não vai conseguir se mexer enquanto você não se resolver antes. E o último elemento do planejamento consiste em uma mentalidade de finalização. De uma perspectiva de cozinha, 90% pronto é a mesma coisa que 0. Um prato que está 90% pronto não pode ser comido. Portanto, é a mesma coisa que você não fazer nada. Da perspectiva do cliente, dá na mesma. E você pode achar isso meio dramático, mas se você fosse comprar um carro e o cara te desse 90% do carro, mas deixou o motor de fora, você ia ficar meio puto porque o carro não funciona. É a mesma ideia. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o planejamento ele pode ser feito meio pela metade, que as coisas não precisam ser 100%. Mas se você tiver essa mentalidade, o que na prática vai acontecer é que um monte dos seus clientes, um monte dos seus colegas, um monte de pessoas será afetado de maneira extremamente negativa pela sua conduta. Por isso é fundamental que na hora de você planejar a sua execução, você pense em como planejar e entregar absolutamente 100% do que você se propôs a fazer. O que me leva ao passo número 2, que é a preparação. Uma vez que você se planejou para o que você vai fazer, os chefes vão fazer o famosíssimo mise en place,
que em francês significa tudo no seu lugar. Se você já viu um desses programas de culinária que tem os vários potinhos organizados, aquilo é talvez a parte mais emblemática do que é o mise en place. Mas muito mais do que isso, o mise en place é você estruturar todo o seu ambiente em volta do seu planejamento para conseguir render. Então, se você sabe quais são os preparativos dos pratos que você vai fazer, em que ordem eles serão executados e o que vem antes do que, você vai saber também quais são os ingredientes que você precisa e quais utensílios você vai utilizar, e você vai dispor essas coisas no seu espaço de maneira adequada. Muitas pessoas não se preocupam com isso e na hora de cozinhar é uma puta de uma zona, não consegue achar os ingredientes que precisa, aí precisa de uma colher, aí a colher tá suja e o negócio tá uma porcaria e daqui a pouco está tudo confuso, não sabe o que tá fazendo mais e vira um caos. Uma cozinha profissional é um ambiente extremamente organizado e a maneira como as coisas são dispostas no mise en place, seja em termos de ingredientes, seja em termos de utensílios, é completamente deliberada para que você se movimente o mínimo possível e você consiga otimizar ao máximo o seu fluxo de movimentos. Se você observar uma cozinha profissional, você vai notar que os chefes nunca estão correndo, porque se você está correndo, significa que você não se planejou direito e você não está no lugar certo. Os chefes de cozinha, eles têm um domínio tão grande do seu planejamento em termos de tempo e da disposição das coisas no espaço, que eles nunca precisam correr, eles precisam sempre estar no tempo certo, nem tarde demais, nem antes demais, porque na cozinha as duas coisas são problemáticas. E tudo isso obedecendo sempre a padrões de qualidade muito bem definidos. Cozinhas são conhecidamente marcadas por consistência de execução dos seus pratos. Não dá para você mandar cada vez um prato diferente. Uma cozinha de alta qualidade é capaz de reproduzir de maneira sistemática os mesmos pratos de novo e de novo e de novo. E para isso você precisa de padrões na sua cozinha. Não só padrões em termos de cocção, em termos de processo que precisam ser seguidos em termos de execução, mas até em padrões de resultado final, no sentido de devolver e rejeitar pratos e trabalhos que estão aquém do aceitável. Porque se você aceita qualquer coisa, a sua equipe começa a entregar qualquer coisa e você entra num ciclo vicioso em que as coisas começam a descer ladeira abaixo. O que me leva ao passo número 3, que é a etapa de execução. Uma coisa muito curiosa na cozinha é que eles estão constantemente, o tempo inteiro, limpando tudo. Porque para a cozinha, limpar não é simplesmente uma questão de higiene importante de uma perspectiva de negócio. O fato de um ambiente estar limpo, ele ajuda você a ser mais deliberado no que você está fazendo e evitar que você entre no caos uma vez que a pressa se instalar. Porque se você fizer isso, você vai começar a se perder e você vai começar, por tabela, a ficar cada vez mais ineficiente. E aí eu te pergunto, se você olhar para sua mesa agora, como é que está o nível de organização e de limpeza da sua mesa? Eu estou disposto a apostar um bom dinheiro que provavelmente está muito abaixo do desejado e que se eu te pedir para encontrar alguma coisa, você vai demorar muito mais tempo do que você deveria. No livro Work Clean, um dos chefes de cozinha diz que os cozinheiros precisam ser capazes de encontrar qualquer coisa que eles precisam de olhos vendados, porque todos os objetos, assim como todos os ingredientes, precisam estar em lugares bem definidos, deliberadamente escolhidos e sempre, absolutamente sempre, limpos. Porque a cozinha também é um ambiente de absoluta presença. Se você não estiver muito presente e muito consciente do que você está fazendo, alguma coisa ruim vai acontecer. Você vai se cortar, você vai se queimar, você vai destruir o prato de alguém. E no entanto, a gente não faz isso. A gente está frequentemente trabalhando, pensando em qualquer outra coisa que não seja isso que a gente está fazendo. A gente se distrai com qualquer coisa. A gente está em outro lugar. A gente não está presente. E isso faz com que o nosso resultado sofra. Essa é uma das razões pelas quais a comunicação é um elemento absolutamente chave na cozinha. Se você assistiu algum programa de culinária, você já deve ter notado que é muito comum as pessoas dizer sim, chefe. Isso na cozinha é exigido, porque o chefe ele quer garantir que as pessoas estão se comunicando, entendendo e ouvindo o que está sendo dito, porque tem muito ruído, tem muito movimento, e se você não tiver essa confirmação, às vezes um pedido foi dado, mas ele não foi ouvido, e isso pode estragar um prato inteiro. Então, essa garantia de comunicação é muito importante. Tanto que alguns chefes não se satisfazem com um sim, chefe. Eles querem saber o que foi ouvido. Do tipo, 2 peixes, 1 risoto, 2 minutos. Eles têm alguns códigos a mais do que simplesmente sim, chefe, para garantir que a comunicação está sendo adequada entre quem fala e quem está ouvindo. No final das contas, uma cozinha profissional é um ambiente que, no todo, ele tenta destruir qualquer tipo de desperdício. O ideal da cozinha é você ter um movimento 100% perfeito de valor agregado de ponta a ponta, de forma a garantir que você está utilizando os seus recursos ao máximo, tanto em termos de ingredientes, quanto em termos de tempo de espera,
quanto em qualidade de serviço. Mas talvez você esteja se perguntando, pô André, legal, mas como é que eu consigo traduzir essa eficiência, essa organização para a minha vida digital com o meu computador e com o meu celular e com as minhas atividades que estão fora do ambiente da cozinha? Se você quer alguma coisa mais específica e direcionada para isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar como o Thiago Forte ajudou a reconstruir o meu sistema de produtividade.